sendo abençoado no nosso Conexão Getsemane. Você que já perdeu aí, que perdeu o primeiro bloco do nosso programa, você vai poder estar procurando ele no YouTube, também nas plataformas digitais que são o Facebook e o Instagram da Getsemane Igreja, sede. Não deixe de assistir o comecinho desse bloco, você vai ver história maravilhosa da Tatiane Martins. E agora eu já vou começar a falar para terminar. Antes de mostrar, você vai terminar. E aí, eles te perguntaram sobre o nome, sobre a questão do nome, que ele já tinha um nome, já entendia o nome. Sim. Conta pro pessoal o milagre. E aí eu perguntei, né? Deu tempo de perguntar e pensar, Deus, que seja um nome bonito, nome feio eu não quero. Deu tempo de falar com Deus. E aí eu perguntei, mas qual é o nome dele? Ela me disse o nome dele é João Vitor. Glória a Deus. Do jeitinho que eu escrevia, do jeitinho que eu pedia para Deus. Eu tinha escrevido sempre João Victor. E veio João Victor. Depois, no finalzinho, por cuidados de Deus, esse C de Victor foi mudado, foi tirado. E eu fiquei perguntando, Deus, por quê? E Deus me revelou, assim como Sara, Abraão e tantos outros nomes que eu tirei uma letra para mudar toda uma história, na vida do João também foi a mesma coisa. Eu tirei uma letra para mudar toda a história. Eu fico até emocionado em falar sobre isso, porque não tinha planejamento. Você entendeu? Não tinha planejamento. Ela não sabia que nome era, né? E Deus se preocupou em detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Então, se você tem um problema, às vezes você pensa, vem de qualquer jeito, o que vier para mim tá bom. Não. Seu Deus, o Deus que nós servimos, se preocupa com os detalhes na sua vida. Nasceu, então, o nome Gerando o Amor Além do Ventre. Por quê? Porque eu acredito que amor vai além do DNA. Eu entendi os cuidados de Deus, eu entendi que para eu ser mãe, eu não precisava de ligações genéticas, eu não precisava apenas de útero, aquilo que todo mundo precisa. Eu precisava de um coração repleto de amor, sem olhar para os preconceitos, sem olhar para a bagagem, sem olhar para nada, porque a bagagem emocional ela vem. Mas o amor, ele é capaz de superar essas bagagens emocionais, esse medo, esse preconceito que existe. Inclusive, eu queria te perguntar sobre isso, porque você é aí uma lutadora com relação a esse assunto de quebrar preconceitos com relação à adoção, né? A adoção, um dos maiores preconceitos é a tal da herança genética. Sim. O que você tem a falar sobre isso? O que eu tenho a falar é que o indivíduo ele vai se tornar no meio que ele está inserido. Então, se meu filho está inserido num ambiente cristão, claro que a escolha dele, quando ele crescer, é a escolha dele. Mas crescendo no ambiente cristão, eu ensinando para ele a palavra de Deus, ele tem uma grande probabilidade de ser um pastor, um evangelista, um homem do Senhor. Verdade. Se eu insiro ele num mundo totalmente sem respeito, desvalorizado, ele vai crescer uma criança que não tenha valor à vida. Então, essa questão de herança genética, se a gente for parar para pensar, a pastora Mônica até fala isso, né, que se a gente for olhar só essas questões biológicas, essas questões genéticas, se a gente fosse nos presidiários, filhos adotivos não estariam lá. Né? Desculpa, filhos biológicos não estariam lá. Só filhos adotivos. Por quê? Só filho adotivo que dá problema? Não, exatamente. Filho dá problema. Qualquer filho dá problema. Filho biológico, filho adotivo. O que eu gosto de falar é que é o meu filho, sem rótulos e sem títulos, Aleluia. Sem preconceitos. É o meu filho. E outra coisa que a gente não pode deixar de observar é, às vezes, você ter preconceito com determinadas situações. Por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa que está alcoolizada, está drogada, está morando na rua, como morador de rua, e você fala assim, poxa, mas isso aí é uma herança genética. Não, não é uma herança genética, é o meio. E também não é uma situação fácil da pessoa ficar livre. Então, a preocupação tem que ser essa que a Tatiane, como mãe, teve, que é muito importante a ter falado. A preocupação de entender o meio que o filho dela vai sobreviver, onde ele vai crescer, onde ele vai estar, onde ele vai frequentar, para que ele possa ter, dentro da sua visão de futuro, uma visão totalmente voltada para aqueles princípios que ela acredita, né? Você disse aqui, em algum momento da sua história, que ser mãe não está realmente relacionada apenas à existência de um útero. Achei forte essa frase. Sim. Fala com as pessoas o que é essa frase. Foi exatamente um cuidado de Deus. O Senhor me mostrou que eu precisava de ter um coração repleto de amor. E isso eu tinha. Eu não precisava de barriga crescendo,
de sofrimento, porque eu fiz um tratamento muito doloroso. E esperei uma resposta e era sempre não, não, não. Foram quantas tentativas? Foram 6 meses de tratamento, até eu ouvir da médica falar que para mim era impossível, mas o meu Deus disse que era possível. Aleluia. E a médica me falou, caro, desgastante, e as pessoas não sabiam do meu tratamento. Eu ingeria muito hormônio, tanto injeções quanto remédios orais, e com isso eu inchei muito, meu corpo mudou completamente. E de um evento, não era nem de Getsemane, mas era um outro evento de uma outra igreja, nós estávamos reunidos ali para aquele evento, eu não consegui nem ficar na igreja, porque tivemos um comentário da seguinte forma, um irmão da igreja: como que você deixa a sua esposa ficar desse tamanho? Não sabia o que a gente estava passando, né? Então as pessoas têm que tomar cuidado com o que falam. Então o tratamento para engravidar, ele foi doloroso, emocional, físico, financeiro, tudo. Até eu entender que, peraí, a médica falou que era impossível, mas ela não é Deus. O meu Deus disse que era possível. E o Senhor começou a me mandar recados para eu entender sobre a adoção. Quando eu entendi, eu entrei. Porque eu costumo dizer, pastor, que nem todo mundo está apto para a adoção. Verdade. A adoção, na verdade, a pessoa tem que entrar de cabeça, mas com amor. Porque caso contrário vai ser status. Ah, eu adotei, que gracinha. Não, não é gracinha. É um ato de amor, não é ato de caridade, como muitos dizem por aí. Vem com bagagem, vem com preconceito, e o amor supera isso. Amém. Mas a gente precisa estar preparado, porque também não é fácil. É verdade. Eu sou estudante de Direito e no Direito a gente tem uma matéria que chama Direito de Família e um dos assuntos é a adoção, né? E mesmo tecnicamente você já percebe que existe uma série de preconceitos, uma série de dificuldades, não é um assunto simples, principalmente no nosso país, né? Então é muito bom você estar passando essa visão para as pessoas, para entender que além de todo essa estrutura técnica que existe no assunto, existe a presença de Deus, existe o amor de mãe, que é a última pergunta que eu vou te fazer: qual a verdadeira definição de maternidade para você? Definição de maternidade, para mim, superar todos os limites. Não olhar barreiras, não olhar preconceitos, não olhar comentários. Apesar que meu filho poderia ser verde que nem o Hulk, azul que nem o Smurf, ele veio fisicamente à cara do pai. Para mim não importava, eu não pedi um filho parecido com ninguém, mas o Senhor cuidou de todos os detalhes. Eu conheci ele, eu percebi do nome, isso. Né, do físico, mas eu não pedi isso, mas Deus é tão maravilhoso que Ele cuidou de tudo. Então a definição de mãe, de ser mãe para mim é amar. Amar incondicionalmente é se entregar, não olhar para os preconceitos, não olhar para as dificuldades, porque elas vêm, as batalhas vêm, as dificuldades vêm, as birras vêm, né, como toda criança, mas é um amor acima de qualquer coisa. Muito bom esse programa, muito bom ter ouvido falar sobre isso. Tatiana, esse livro a gente encontra onde para comprar? A gente encontra no site da Editora Anjo e encontra também o e-book na Amazon.com e está aqui na nossa livraria da Getsemane. Você tem um telefone de contato, caso a pessoa queira te chamar para uma palestra, para estar falando sobre o assunto? Tem sim. Meu telefone pessoal, DDD 31 991 30 22 70. Repete mais uma vez que vai aparecer escrito aí embaixo. É o DDD 31 de BH 991 30 22 70. Se você quiser convidar a Tatiane Martins para estar falando um pouquinho desse livro, também você tem que ler esse livro, porque eu comecei a ler, eu já percebi que ele é espiritual. Você vai ter uma experiência não só sobre a adoção, mas principalmente sobre o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele sempre ultrapassa qualquer que seja a barreira. E como nós não podemos deixar, sempre no nosso programa nós temos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus hoje se encontra em Gênesis 37, versículo 5. Vamos lá comigo. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Olha para você ver o que o versículo diz. Todo mundo está esperando que vai falar uma coisa maravilhosa, né? Não, os irmãos dele, quando ouviram o sonho, o odiaram ainda mais. Aquele irmão que comentou que você estava ficando gorda, fora do peso, de repente não era o que você queria escutar. José também não queria escutar isso. Ele tinha um sonho e os irmãos dele não gostaram daquele sonho. Deus conhece o seu sonho. Deus sabe dos detalhes das suas necessidades. E Deus principalmente se interessa com seus projetos. Se interessa naquilo que você tem colocado na sua mente,
que vai servir principalmente de testemunho lá na frente. Você observou o que a Tatiane falou? Ela escolheu um nome, e esse nome foi dado a ela por Deus. E quando ela foi adotar, sem ter contato nenhum com a criança, sem ter contato nenhum com a instituição, falaram que a criança já tinha um nome e era o mesmo nome que ela tinha escolhido. Por isso, não deixe de acreditar que Deus sabe cada detalhe de cada sonho seu. E continue nessa visão de sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Tatiane, eu sou Getsemane. E você? Eu também sou Getsemane. Que pena, o programa já terminou, mas continue aí e acompanhe as redes sociais da igreja. Até o nosso próximo Conexão Getsemane.